Sabe que eu tenho meditado bastante sobre aquilo que o Senhor tem feito na igreja do Senhor nesse tempo. Tenho meditado bastante em cima daquilo que o Senhor quer fazer, não somente em nós, mas aquilo que Ele quer fazer através de nós. E nós temos ouvido, queridos, do céu, um chamado, um clamor por relacionamento. Sabe, e se é algo que nós precisamos melhorar nesses dias, se é algo que eu e você, queridos, nós precisamos encontrar, um lugar certeiro, um ponto das nossas vidas é no relacionamento. E aí talvez vocês estejam falando assim, qual relacionamento, Nós vivemos muitos tipos de relacionamento. Nós temos relacionamento, com os nossos amigos, nós temos relacionamento com a nossa família, nós temos relacionamento com o nosso cônjuge. Mas sabe, o mandamento de Jesus que Ele deixa, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Isso parece algo simples, isso parece algo muito fácil de se cumprir, isso parece algo bem resumido. Mas sabe, se há algo que eu tenho meditado nesses dias é na complexidade dos nossos relacionamentos, queridos. Por muito que nós queremos, por muito que nós buscamos, sabe, às vezes nós temos uma consciência, nós sabemos o que é que nós precisamos fazer, nós sabemos qual é o lugar em que nós encontramos, nós sabemos onde nós precisamos chegar lá, nós sabemos o que nós precisamos fazer para chegar lá, mas muitas vezes nós não chegamos. Sabe, eu tenho meditado nisso em relação ao nosso relacionamento tanto com Deus quanto com o próximo. Nós, como igreja, acredito que nós primeiramente como indivíduos e também como igreja nós temos falhado nisso. Às vezes nós entendemos e sabemos quais são as premissas do Senhor, mas nós não temos convicção e forças para realizá-las. Você está comigo? Você está me compreendendo? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 19. Êxodo, no capítulo 19. Amém? Quantos encontraram? Está bem no comecinho aí. Eu queria ler um texto contigo. Alguns versículos aqui. Diz o seguinte: no terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. E então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes, anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: tudo que o Senhor mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre confiem em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto ao povo declarar em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o para consagrar-se hoje e amanhã,
lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá os olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte, não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele. Será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. E ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado. E todos lavaram suas vestes. Em seguida, avisou ao povo: estais, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. E ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha. E um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. E então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto da densa nuvem de fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente ao som do chofar, a trombeta ia aumentando pouco a pouco, e Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai no topo da montanha. Então o Senhor convocou a Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. O Senhor ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem santificar-se, para que o Senhor não os fira de morte. Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir no monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. E o Senhor respondeu: vai, desce e subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir ao Senhor, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Capítulo 20, no versículo 19, diz o seguinte: rogaram a Moisés, 18, todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou-se manter afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. E o povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. E o Senhor ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste com seus próprios olhos que dos céus vos falei. Não vos farei ídolos nem de prata nem de ouro, para tentar representar a minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele edificarei os vossos holocaustos e o vosso sacrifício de comunhão, e as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o fareis de pedra lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinzel, vós o estareis profanando. Nem fazei o meu altar com degraus, para evitar que ao subirdes a sua nudez seja ali exposta. Amém? Até aqui. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, e nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, meu Deus, aos nossos corações, fala à nossa mente, fala ao nosso espírito. Nós queremos ser alinhados, queremos ser marcados pelo Senhor nessa manhã. Marca o nosso espírito, Pai. Traz no Senhor um entendimento não humano, traz não, Senhor, um entendimento do nosso intelecto, mas traz o entendimento dos céus, para que nós compreendamos a Tua palavra e que ela gere vida dentro de nós, que ela gere vida dentro de nós e que ela marque o nosso espírito, ela seja impressa no nosso espírito nessa manhã, Pai. Nós queremos
ouvir a Tua voz e obedecê-la, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nisto, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós já ouvimos e já lemos esse texto algumas vezes. E sabe, eu estava meditando nele nesses dias porque, como eu disse, eu entendo que nós, como eu venho, na verdade, entendendo e compartilhando aqui há algum tempo já, nós temos dificuldades em gerar um ambiente de um relacionamento saudável, seja em qualquer esfera que você pensar. E eu estava indo para Deus e dizendo: Senhor, por que a nossa dificuldade muitas vezes em cumprir aquilo que nós já entendemos, em fazer aquilo que nós já compreendemos, e nós não conseguimos fazer, ou não queremos muitas vezes fazer. É como o apóstolo Paulo disse: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Sabe, nos nossos relacionamentos, dia após dia, nós temos vivido esse dilema. Seja, como eu disse, com o nosso cônjuge. Eu posso até te dar um exemplo. Às vezes nós estamos em casa ou estamos em algum lugar com o nosso esposo, com a nossa esposa, sabe, e por qualquer motivo ali, alguma fagulha vem e acende, a chama do desentendimento. E cara, por mais que você compreenda, você fala assim: não, eu entendo que eu preciso amar a minha esposa, eu entendo que, sabe, nós somos um, que o Senhor é conosco, que nós somos um cordão de 3 dobras. Nós sabemos, sim ou não? Sabemos tudo que nós precisamos fazer? Mas algo vem dentro de nós e nos tira desse lugar que nós temos no Senhor, e faz muitas vezes nós darmos uma resposta inadequada para aquela situação. E nós respondemos aquilo com dureza, e com dureza volta, e com dureza aumenta, e vai, quando a gente vê, a gente já está enredado em uma situação que nós compreendimos que nós não queríamos entrar. E aí muitas vezes nós temos relacionamentos com a nossa parentela que nós vivemos da mesma forma. Era comum quando eu era criança que as famílias se reunissem num domingo, por exemplo, e estava lá a avó na ponta da mesa, a avó, o avô, os tios, todo mundo reunido, sabe, e aquilo era bastante comum, era um tempo de comunhão, as pessoas se olhavam nos olhos, não ficava ali pelo Facebook, pelo WhatsApp, elas se olhavam nos olhos, elas tinham tempo de comunhão, tempo de conversar. Agora, sabe, algo que era comum naquela época, os desentendimentos no final desse tempo de comunhão, não era? Às vezes, aqueles que não se viam há anos, se viam, tinham 1 hora de bom relacionamento, nos 15 últimos minutos, tinha prazo de validade aquilo, na verdade. Porque nós não sabíamos nos portar no ambiente que nós estávamos inseridos. Nós não compreendíamos aquela mesa. Sabe, e eu estava falando com Cristo nesses dias, falando com o Senhor, estava buscando algumas respostas, não que Ele tenha que me dar respostas, mas a gente às vezes é meio curioso, a gente é filho curioso. Eu falei: Senhor, porque nós temos tido tanta dificuldade às vezes em criar relacionamentos saudáveis, ambientes seguros. Sabe, o primeiro passo para que você tenha um relacionamento saudável é um ambiente seguro, querido. E talvez você está assim: meu Deus, esse pastor está maluco hoje. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Calma que nós vamos chegar lá. Sabe, nós precisamos estabelecer ambientes seguros, ambientes de verdade, onde a verdade sobressaia, onde eu olhe para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha esposa, para os meus pais, e no olhar eu os conheço. Não era assim? Quando eu era pequeno, não faz tanto tempo assim, quando os meus pais me olhavam, eu falei: a casa caiu, vai vir correção da braba. Eles não precisavam falar, eles me olhavam. Sabe, existia, apesar de ser um olhar de correção, existia uma cumplicidade, existia uma comunicação íntima. Diga, íntima. Sabe, eu estava levando tudo isso ao Senhor. Eu falei: por que, Senhor, que muitas vezes nós temos tanta dificuldade? Às vezes a gente dá um passo para cá, dá 2 para trás, dá 2 de lado. Cara, a gente está dançando valsa, não consegue ir adiante. É um negócio doido. A igreja, não falo nós como congregação, não falo a COD, eu falo a igreja do Senhor, está patinando nos relacionamentos. A humanidade está patinando nos relacionamentos.
Nós estamos querendo trazer para dentro da igreja, né, um relacionamento distante e frio através do relacionamento virtual que nós temos. A tecnologia e a facilidade trouxe uma distância entre as pessoas. E essa distância, ela traz alguns aspectos que são terríveis. Eu vou te dizer assim, olha, no WhatsApp as pessoas são tão valentes que elas dizem coisas que elas não teriam coragem de dizer face a face com alguém. Não é assim? Num e-mail, às vezes num texto escrito você diz uma coisa, a pessoa do outro lado entende uma coisa completamente diferente. Sabe, eu estou ficando meio bicho do mato, gente. Estou ficando meio bicho grilo, daqui a pouco acho que eu vou acabar com o WhatsApp meu. Eu estou respondendo bem pouco assim, e daqui a pouco acho que eu não vou responder mais, acho que eu vou literalmente tirar, desinstalar. Porque assim, olha, não existe uma coisa melhor do que você pegar a mão. Eu vou dar um conselho para você nesses dias. Pegue, passe a mão no teu telefone e lembre que ele é um telefone. Tem alguns números ali que se você discar, ele vai ligar. E eu vou dizer uma coisa, as operadoras de telefonia nem cobram por ligação mais hoje, mesmo nos planos pré-pago. Eles cobram o pacote de internet, mas não cobram ligação. Então assim, está facilitada a tua vida. Deixa a pessoa escutar a tua voz. Sabe, talvez para que a gente resgate, né, aquilo que nós perdemos, nós vamos ter que dar uns passos atrás. Talvez para que a gente resgate isso, a gente vai ter que recuar um pouco, voltar alguns anos no tempo aí, né? Nós não precisamos chegar na pré-história de desenhar na caverna, calma. Mas sabe, nas oportunidades que você tiver de falar com a pessoa diretamente, face a face, fale. Se você não tiver oportunidade, ligue. Mas torne o seu relacionamento com as pessoas mais fortes nesses dias. Nós precisamos resgatar isso dentro de nós, querido. E eu estava questionando ao Senhor, e por que do texto? Vamos lá que nós vamos chegar. E por que do texto? Eu estava questionando ao Senhor. Falei, Senhor, por que nós temos pecado nisso? E por que nós não conseguimos? E por quê? E por quê? E por quê? Estava igual o filho de 5 anos que fica para o pai. Mas por quê? Mas por quê? E o Senhor falou assim, quer saber? Então vamos lá. E aí ele me trouxe nesse texto. E ele estava dizendo, filho, olha, desde o início. E ainda ele me levou lá no Gênesis, lá no Éden. Ele disse, olha, desde o início, o meu intuito com a humanidade sempre foi relacionamento. Sempre foi relacionamento. Deus vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. Sabe o que é todos os dias? É todos os dias, sem exceção. Deus estava ali, né, esperando, ansiando por estar com Adão. Deus estava ali, cara, hoje é o dia que daqui a pouco eu vou estar com ele. Deus cria um homem com um propósito de relacionamento, querido. Você foi criado, você foi planejado, você foi sonhado com um propósito de relacionamento. Isso não era para Adão, isso vale para você. Deus marca dias e horas para estar com você. Sabe, eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Ele está o tempo todo assim, E muitas vezes o nosso coração endurecido não deixa a gente virar a maçaneta da porta. O nosso coração machucado, o nosso coração frustrado e muitas outras coisas. E aí ele me levou nesse texto, ele disse, olha, eu nunca tive um propósito de ter um interlocutor. Sabe esse formato que nós conhecemos de igreja? Né? Estar aqui, por exemplo, agora com esse microfone na mão, ouvindo, buscando ouvir o Senhor para comunicar ao povo, nunca foi o intuito do Senhor. Esse nunca foi o desenho dos céus. O desenho dos céus era que todos os homens pudessem se relacionar com Ele. E Deus vem e marca um encontro com o povo de Israel que tinha acabado de tirar do Egito. Pensa assim, fazia 3 meses, relata a Bíblia aqui, que eles tinham saído do Egito. Quantos sinais eles viram, quanto cuidado, quanto zelo de Deus. Sabe, eu imagino o seguinte, com a quantidade de sinais que eles viram, o coração deles deveria, né, estar radiante.
Mas se você ler alguns versículos antes, você vai ver que eles já estavam murmurando, que eles já estavam em contenda, que eles já tinham colocado Moisés na parede, que foi o interlocutor que os tirou do Egito. Cara, a gente quer água, e Moisés vai, fere a rocha, e da rocha verte água, né? E todos os cuidados do Senhor, desde abrir um mar para esse povo passar, e eles não serem mortos pelo exército de Faraó. Cara, todos os cuidados possíveis e imagináveis, traz para a tua vida. Deus tem te poupado nesses dias, querido. Talvez você não compreenda, talvez você não enxergue, talvez você não veja, porque muitas vezes a sua luta, a sua tribulação tem tirado, né, a tua capacidade de enxergar determinadas coisas. Mas Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Deus tem te poupado, Deus tem te livrado do momento que você acorda até o momento em que você dorme, descansa. E eu vou dizer uma coisa, o intuito de Deus para tudo isso é um só: relacionamento contigo. Esse povo chega diante do Monte Sinai e o Senhor fala: então, Moisés, vai lá, purifica essa galera, né? Deus não queria matar esse povo, não era uma armadilha, não era uma emboscada. Vem para o monte, que eu sei que vocês estão com pecado, e vai consumir tudo que era pecador, e vai ficar só o santo. Galera, não ia ficar um. E aí chega diante do Senhor, ouve o Senhor, desce, comunica ao povo, o povo se prepara. E quando Deus começa a manifestar ali, né, a glória, a presença dele, o povo se amedronta, porque na verdade eles conheciam as coisas que estavam vivendo. Você compreende? Muitas vezes aquilo que te impede de se relacionar com o Senhor é o motivo, é o simples fato de você se conhecer e conhecer as suas mazelas. E Deus prossegue, chama Moisés com Arão para cima e fala: ó, não ultrapasse os limites dos sacerdotes, fique lá com o povo até que possa subir, até que eles compreendam. Sabe, a ordem do Senhor não era para que eles não subissem em definitivo, mas a ordem do Senhor era: olha, a hora que o povo estiver preparado, estiver pronto, estiver compreendendo. Sabe, agora sim, através do sacrifício de Jesus, querido, um véu foi rasgado, do alto a baixo. E hoje, a preparação, a circuncisão, é a circuncisão do seu coração. É você realmente se despojar diante do Senhor. E o povo fica assustado. Não era assustado. Durante muito tempo eu li esse texto e eu ficava assim, cara, o povo ficou assustado porque Deus queimou a montanha toda, tinha nuvem para todo lado, Deus me livre, né? Não é assim? Medo do desconhecido. Eu li esse texto muitas vezes e eu imaginava que o povo se assustou com a circunstância, com o relâmpago. Eu vou dizer uma coisa: o povo se assustou consigo próprio. O povo se assustou com aquilo que estava dentro deles. Moisés subia e descia, Moisés ia diante do Senhor e voltava, Moisés acessava em meio a relâmpago e trovões e voltava. Cara, não era raro, eles já tinham visto isso. Então isso não era motivo para que eles temessem. Moisés já tinha visto uma sarça queimar, né? E não ser consumida. Um fogo ardente, uma sarça não consumir. Todo o sobrenatural estava manifesto. Todo o sobrenatural estava manifesto naquele lugar. Eles não tinham motivo nenhum para temer os relâmpagos, os trovões. Eles temiam a própria natureza. E eu vou dizer uma coisa: muitas vezes o pecado, muitas vezes, né, a sua consciência tem te impedido de chegar diante do Senhor. E hoje é o dia em que o Senhor está te chamando para romper com isso, querido. Sabe, isso precisa ser reposicionado dentro de você. E por que eu estou falando sobre o nosso relacionamento com Deus, se nós começamos a falar sobre relacionamento entre pessoas? Porque eu vou dizer uma coisa para você: o seu relacionamento com o próximo nunca vai ser sadio se o seu relacionamento com Deus não for sadio. O seu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, nunca vai ser pleno se o teu relacionamento com Deus não for pleno.
O teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, com os teus amigos, nunca vai ser pleno se o teu relacionamento com Deus não ser pleno. Você compreende isso? Você precisa ir ao Senhor, restaurar essa conexão tua para com o Pai, alinhar o propósito de céus e terra. Então tudo que você fizer, vai existir um favor de Deus. E aí você pode me dizer assim: ah, mas é custoso, as pessoas hoje são difíceis. Cara, não tem difícil para o Senhor. Se aquilo que jorrar de dentro de você tiver a essência, tiver a característica do Senhor impregnada, não há circunstância difícil, não há pessoa difícil, não há relacionamento difícil, não há circunstância difícil. Sabe, e você precisa compreender, querido, que a partir do momento que você restaura o teu relacionamento com o Senhor, todo esse vazio, toda essa ansiedade, toda a depressão, não é? O mal do século. Cara, nós nos pegamos em cada jaula que a gente mesmo cria. Nós temos passado uma temporada muito difícil, né? Inclusive emocionalmente. E eu vou dizer, eu estava conversando isso com um pastor amigo meu ontem. Falava, olha, ele estava me contando que as coisas não vêm fácil. Eu falei, olha, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque a igreja está passando por isso. Ele é a igreja lá, acorde. Eu falei, não, a igreja, querido, a noiva de Cristo está passando por isso. E se você é corpo, nós vamos ceiar hoje. Nós somos corpo, não somos? Nós estamos enxertados na videira, não somos o corpo de Cristo. Nós vamos sofrer os mesmos impactos da igreja. Então estranho seria se a igreja estivesse passando por esse tempo, né, de realinhamento, esse tempo de reconstrução, esse tempo de reestruturação, e nós não estivéssemos no mesmo processo. Seria um indicativo muito grande de que você está desconectado do corpo. Porque se você é corpo, né, se o teu dedinho está com febre, o corpo todo sente. Existe um impacto, existe uma reverberação em todo o corpo. E nós estamos sujeitos, estamos passando pelos mesmos processos, querido. A igreja está sendo reordenada, realinhada pelo Senhor, para que ela possa dar uma resposta correta àquilo que o Senhor vai fazer na próxima temporada, nos próximos meses. Nós estamos à beira de um tempo, de um romper, né, muito grande sobre a igreja. Deus é quem vai ser o evangelista desse tempo. Jesus Cristo, através de sinais e maravilhas. As pessoas não serão convencidas por uma teologia ou por palavras, elas serão convencidas por sinais, pela glória de Cristo sendo manifesta na terra. E a resposta que eu e você, como igreja, precisamos dar, precisa ser uma resposta adequada. E por isso que o Senhor está nos alinhando. É por isso que o Senhor está nos levando a entender o que é compaixão. Como que Ele faz isso? Te faz passar pela mesma dor do outro. Aí você começa a compreender um pouco sobre compaixão. Sabe, e se tem algo que nós precisamos fazer nesse tempo, queridos, não é nós termos um interlocutor. Nós, durante muito tempo como igreja, elegemos, né, sacerdotes para ser o interlocutor nosso com Deus. Então, se eu preciso de algo, eu ligo para o meu pastor, eu ligo para o meu guru espiritual, e ele vai dizer exatamente aquilo que eu preciso fazer, porque afinal de contas ele ora. Ele tem relacionamento com Deus, ele tem vida com Deus, ele gasta tempo com Deus. Então, cara, se eu ligar para ele, eu tenho certeza que ele vai me dar uma resposta de sabedoria dos céus, e aquilo vai ser uma resposta certa para a minha vida. Não, querido, acabou. Você pode ligar para o pastor, você pode ligar para o teu líder, para o teu amigo, para aquele que é mais chegado que irmão. Você pode ter relacionamento, você pode se aconselhar, mas você primeiro precisa ir ao Senhor. O teu relacionamento com o Senhor precisa ser restaurado. Não é tempo de escrever tábuas da lei. As tábuas só foram escritas porque o povo não quis se relacionar. No final, né, quando eles amarelam, na linguagem de hoje, né, quando eles amarelam, diz, vai tu então, Moisés.
E tudo que Ele falar para você, a gente vai obedecer, vai cumprir. Sabe, o propósito não era escrever em tábuas aquilo que precisaria estar escrito no coração. Deus nunca te chamou para obedecê-lo por obrigação. Deus te chamou para honrá-lo com o teu coração. Enquanto você tiver medo do pecado não, enquanto você tiver medo de pecar pelas consequências que o pecado traz, você não vai viver uma vida plena com Deus. Porque a plenitude em Deus está em honrá-lo, em obedecê-lo por honra, em compreender e se santificar e se separar, e morrer para si mesmo, e morrer para suas vontades. E então, eu vou dizer, um processo vai começar a ser startado dentro de você, e você vai começar a dar as respostas corretas de acordo com aquilo que os céus querem que você responda. No momento da afronta, você vai pensar e pensar e pensar, e quando aquilo for alinhado dentro de você, você vai dar uma resposta correta. No momento da dificuldade, você vai ali prantear um pouco, vai ser abalado, chacoalhado nas suas emoções, mas quando aquilo for invadido pelo Espírito Santo dentro de você, você vai dar uma resposta correta. Está me compreendendo? Você precisa se encher dele. Cara, qual é o horário que você tem com ele? Qual é o tempo? Que lugar da tua agenda está? Sabe, o Mike Bickle, ele é um homem que está lá, a casa de oração vai fazer 20 anos agora. Desde 99, em adoração e oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu te desafio a orar mais que o Mike Bickle. E ele tem tempo na agenda dele, marcado até hoje. Do horário tal ao horário tal, eu vou orar. De 10 vezes que você for na casa de oração, 8 vezes você vai ver ele. E ele continua agendando. Você fala, que loucura. Ele já acostumou com aquilo, não? Já não virou um hábito? Sabe, ele não quer perder aquilo que ele conquistou no Senhor. E ele sabe que se ele bobear, né, se ele vacilar, se os pés dele derem espaço, ele vai ser tragado, ele vai ser puxado para fora desse lugar que ele se encontra hoje. Por quem? Por ele próprio. Talvez, às vezes, nós no engano, nós achamos, não, agora já sou até bonzinho, já não faço mais aquilo, né? Eu já não passo mais o sinal vermelho, eu já não dou mais fechada no trânsito quando eu tomo fechada. Umas coisinhas básicas assim, às vezes a gente já... E aí a gente acha, não, tá bom, já sou um crente melhor, né? E aí Deus fala, é mesmo? Então vamos ver. E aí Ele coloca só uma gotinha d'água dentro do seu copo assim, você já se abala todo. E Ele faz isso para quê? Para te expor? Não. Ele faz isso para você se enxergar, para que você se reposicione nele, para que você se aperfeiçoe com ele. Sabe, nesse texto, né, fica muito claro uma coisa: o Senhor, ele reposiciona algumas coisas, ele dá algumas diretrizes, os 10 mandamentos são escritos, mas eu fico imaginando que nesse momento aqui o Senhor fala assim, cara, eles não entenderam. Eu queria me relacionar com todos eles. Eram 2,5 milhões de pessoas, aproximadamente. Alguns teólogos falam em 4 milhões, né? Os que falam menos falam 2,5 milhões de pessoas nesse tempo. E Deus consegue ter relacionamento com um. E qual a diferença entre esse um e os outros 2,5 milhões? Se todos foram chamados. Concorda? Todo esse povo foi chamado. Sim ou não? Qual a diferença entre todo o povo e Moisés? Quem arrisca aí? O pastor, quando faz isso, é terrível, né? É sempre uma pegadinha, porque você pode responder o que ele ia responder, ele responde outra coisa. E a gente fica sempre se encolhendo. É uma brincadeira. A diferença entre Moisés e o povo era o interesse, querido.
Quer saber a realidade do porquê você não consegue alinhar o teu relacionamento com Deus? Quer saber a realidade do porquê muitas vezes você não consegue alinhar o teu relacionamento com o teu irmão? Porque não te interessa. Porque tudo aquilo que nós nos interessamos, nós arrumamos um tempo para fazer. Tudo aquilo que nos interessa, nós arrumamos um modo de fazer. Tudo aquilo que nos interessa, nós nos desgastamos em fazer. Nós arrumamos recursos, nós viramos no avesso, nós varamos madrugadas. Nós não dormimos atrás de respostas muitas vezes para as coisas que nos afligem. Nós gastamos o nosso intelecto, o nosso tempo pensando em saídas para a nossa vida financeira. Mas cara, você não consegue gastar uma noite de sono para estar com o Senhor. Então o que te falta é interesse, querido. E eu não estou falando isso para te culpar, para dizer que você está errado, que você não presta. Não, eu estou fazendo isso para te despertar, para que a partir de hoje você se interesse por Ele, para que a partir de hoje você se reposicione nele, para que a partir de hoje você desperte para saber que Ele está de braços abertos te esperando, batendo, batendo e batendo e te chamando pelo nome, e batendo e te chamando pelo nome, dizendo: filho, vem para mim, filha, vem para mim. Eu tenho um lugar de descanso para você, eu tenho um lugar de suprimento, eu tenho um lugar de proteção, eu tenho um lugar aonde todos os teus medos, toda ansiedade, toda angústia, tudo isso que tem te corroído, tudo isso que tem te impedido de fluir, tudo aquilo que tem te impedido de cumprir o propósito eterno que foi liberado para a tua vida, eu tenho um lugar, querido, onde tudo isso vai se esvair, e você vai desfrutar da plenitude de estar comigo. É o que o Senhor tem nos chamado nesses dias. Agora, eu não posso caminhar com os teus pés, querido. Eu posso ir para diante do Senhor, eu posso ir ter com Ele, eu posso caminhar na direção dEle, mas eu não posso acessar os teus pés. Então ouça o clamor dos céus nesses dias. Eu tenho orado para que a igreja compreenda isso, querido. Sabe, não há um problema de nós fazermos as coisas do nosso jeito, mas você precisa compreender que fica bem custoso, fica penoso, fica trabalhoso, fica pesado. E não adianta nós queremos pegar o nosso fardo e levar para Jesus. Ele quer dar o dele para você, querido. Onde é que nós onde é que nós erramos? Lembra da igreja do Apocalipse? Lembra-te de onde caíste. Volta nesse lugar, querido. Não ignore o teu passado. Volte fechando as portas. Volte consertando. Volte arrumando. Mas vai custar, custa muito. Mas vão tripudiar em cima de mim, deixa. Mas vão me caluniar, relaxa. Mas eu vou ser envergonhado porque a minha nudez vai ser exposta. Cara, depois você vai ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Volta consertando. Sabe, algumas coisas precisam ser alinhadas dentro de nós nesses dias, para que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, quem subirá ao monte santo do Senhor? Você vai dizer: eu subirei. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Eu subirei. Não tem medo, não tem culpa, não tem peso, não tem pecado que me paralise. Cristo jorrou o seu sangue numa cruz para nos libertar desse medo. Sabe, querido, se aproprie disso. Cristo sangrou naquele madeiro, né? Nós estamos com a cruz aqui que o Marcelo fez para a gente. Cristo sangrou no madeiro para te libertar desse lugar de medo, para esse lugar de vergonha, para esse lugar de ansiedade.
Se liberte, querido. Eu vou te dizer uma coisa: as algemas estão nos teus pulsos, mas elas estão abertas. É só você tirar. Às vezes eu não consigo tirar. Às vezes o teu irmão não consegue tirar. Você consegue tirar. Você consegue tirar, querido. Nós não vamos viver o novo se nós não entendermos algumas coisas dentro de nós. Nós não vamos adiante se algumas coisas não forem alinhadas dentro de nós. Existe uma responsabilidade na nossa caminhada com Cristo. O servir a Cristo nos traz para um lugar de responsabilidade e de decisão todos os dias. E eu vou dizer uma coisa para você: o interesse que te falta parte da decisão de querer a Ele. Muitas vezes nós dizemos que nós decidimos por Cristo. Muitas vezes nós dizemos que nós aceitamos a Ele, mas nós não andamos de acordo com aquilo que a nossa boca professa. E nessa manhã o Senhor está nos chamando de volta. Ele não está trazendo acusação, peso sobre a tua vida. Ele está te chamando de volta. Filho meu, filha minha, volta. Eu estou aqui, eu nunca saí. Sabe, e o Senhor, quando me deu esse texto aqui, nesses dias, Ele me disse que Ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali. Já faz alguns milhares de anos que o Senhor está no mesmo lugar nos esperando. É só nós nos voltarmos para Ele. Amém? Que nós possamos compreender isso. Não na nossa mente. Talvez a nossa mente tenha sido ofendida nessa manhã com algumas coisas. Talvez nós tenhamos sido aí inquietados. Talvez alguma palavra bateu duro e eu já te peço perdão de antemão aí, que o intuito não é te confrontar, mas o intuito é te despertar, querido. Mas o teu espírito precisa ser marcado nessa manhã. Sabe, nós precisamos entrar num caminho de novidade de vida. Cristo é a novidade de vida. Cristo sempre foi e sempre será as boas novas do Evangelho.